Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 18 ao 25. Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Diz a Escritura: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua palavra que expressa com fidelidade a sabedoria que vem dos céus, embora muitas vezes ela nos escandalize, embora muitas vezes ela constranja o nosso ego, ou os nossos conceitos pré-estabelecidos. Obrigado, porque apesar desta loucura aparente, ela é a palavra com poder para salvar, para conduzir perfeito a tua presença todo aquele que crê. Então, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos humilhe, que o Senhor dobre o nosso coração endurecido e orgulhoso, para que nos rendamos de joelhos à excelência da tua palavra e da salvação que há em Cristo Jesus. Que estejamos verdadeiramente aos pés da cruz nesta manhã, para a nossa salvação e para a glória, sobretudo, do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos um tempo de tolerância. Quem esteve aqui pela manhã na escola bíblica pôde ter um pouco de contato com alguns dos preceitos que são mais e mais divulgados na nossa sociedade. Um deles é a tolerância, ou seja, todos devem aceitar o outro, apesar das diferentes opiniões. Isso tem uma aparência de ser igual ao que Jesus Cristo sempre disse, de amarmos uns aos outros, né? Amarmos como a nós mesmos, né? Amar o próximo como a nós mesmos e coisa e tal. Mas há uma pequena mentira, né? Embutida, disfarçada, quando essa afirmação pela tolerância nos obriga a aceitar a mentira como se fosse verdade, né? E a muitas vezes até mesmo temer a repreender uma pessoa ou alertá-la de um erro, de um perigo, de uma mentira em que ela está acreditando,
nós com medo de sermos taxados de intolerantes ou de simplesmente ofender as pessoas. O discurso da tolerância, ele, embora na sua origem ele seja algo perfeitamente bíblico, quando levado a esse extremo, uma tolerância que aceita o erro, uma tolerância que trata a mentira como verdade, eles levam a aceitarmos tudo, menos aquilo que vem de Deus. Nos leva a tolerar absolutamente tudo, exceto aquilo que coloca Deus como um divisor de águas, como aquele em cuja palavra crê, em cujo Filho crê, tem a vida eterna, já aquele que não crê está perdido, como diz a palavra de Deus em João 3, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Isso, nos moldes dos dias atuais, é a verdadeira intolerância. Isso tem levado, meus irmãos, os cristãos a se posicionarem, muitas vezes de uma maneira covarde. E essa covardia, no entanto, é revestida de uma capa de, adivinhe, tolerância. É falar o discurso de aquele discurso que as pessoas querem ouvir, deixando a verdade em segundo plano. Então, vamos falar de aceitação. Venham todos, venham como estão. Opa, até aqui é bíblico, não é verdade? Temos até um hino conhecido, eu venho como estou. Mas continue como está. Para que você vai mudar, não é verdade? Deus te aceita assim mesmo, com todos os seus pecados, com toda a sua rebeldia, com todo o seu desvio de caráter. Opa, isso já não é bíblico, mas é tolerante. Com isso tem surgido igrejas para pessoas que confessam abertamente determinados pecados, né? Determinados pecados, determinados desvios de conduta que a Bíblia condena. Há aqueles que dizem que, não, o problema é que a Bíblia é muito antiga, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser modernizada, ela precisa abraçar agora a novos padrões de comportamento, que aquela sociedade antiquada dos primeiros séculos não estava pronta ainda para acolher e para suportar. Outros vão dizer assim, não, a verdade, digamos assim, não importa muito o que está escrito, importa o que Deus revela, né? Então, se eu tiver sinais, se eu tiver milagres, se eu tiver comprovações sobrenaturais, então ok, então vamos acreditar e vamos seguir. E baseado nisso, há não muitas décadas atrás, centenas de pessoas foram para uma ilha no Caribe e tacaram fogo na casa onde estava, acreditando que seriam arrebatadas. Vejam, meus irmãos, há perigo tanto em você acreditar em sabedoria humana, quanto em acreditar em sinais, quando você está se afastando da verdade. Mas a verdade, ela é facilmente digerível? A verdade, ela é agradável aos olhos e aos ouvidos no primeiro momento? Eu não estou falando aqui de sincericídio. Tem pessoas que são grosseiras, elas não são sinceras, né? Elas querem te humilhar. Mas a sinceridade que parte de um amigo fiel, a sinceridade que parte de um cônjuge que te ama, de um pai que quer livrar o filho do mau caminho, são verdades que doem. A verdade do púlpito também são verdades que doem, mas elas deveriam ser omitidas por causa do medo de ofender as pessoas.
os seres humanos se tornarem os verdadeiros deuses do nosso século. Eles não podem ser tocados, eles não podem ser ofendidos, eles possuem a sua própria verdade. E a mensagem que agrada, não necessariamente a verdade que salva. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo a uma igreja confusa, uma igreja bagunçada, uma igreja que estava inserida num contexto profundamente pagão e cheio de promiscuidade e prostituição, uma cidade portuária na península da Caia, chamada Corinto. Esta epístola, essa carta do apóstolo Paulo, ela começa com uma baliza, ela começa com uma afirmação, um divisor de águas, dizendo aqui, como se ele dissesse: eu não estou escrevendo para agradar vocês, assim como eu, quando estive no meio de vocês, nunca falei com a intenção de ser admirado, com a intenção de ser aplaudido. Mas parece que não deu muito resultado, porque vocês estão agora discutindo entre vocês sobre partidos. Alguns gostam mais de Apolo, alguns gostam mais de Paulo, e por incrível que pareça, tem alguns que gostam mais de Cristo, como se não estivessem todos falando do mesmo Cristo. E o simples fato de ter essa divisão entre vocês mostra um grande prejuízo para o Evangelho. Mas atentem, eu nunca, versículo 17, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas que não se anule a cruz de Cristo. E então, meus irmãos, Paulo coloca como divisor de águas a cruz de Cristo. Se você for mais para o final do capítulo, ou já no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou como foi dito agora há pouco, nada além do sangue de Jesus. Eu não quis falar de outro assunto, somente este, para que vocês não tivessem uma outra opção a que seguir, para que vocês não tivessem algo em que se gloriar, mas toda a glória fosse dada a Deus. E dessa maneira, meus irmãos, baseado no texto que nós lemos, quais são as impressões, ou quais são os significados da pregação do Evangelho para o mundo que se perde, para o mundo que está apaixonado por si mesmo, para o mundo que adora a própria terra em que pisa, para o mundo que prefere escutar os demônios do que a voz, muitas vezes contundente, da parte de Deus. Qual é o significado da palavra do Evangelho para aqueles que se perdem? E por outro lado, qual é o significado do Evangelho para aqueles que são salvos e qual a consequência disso? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Vejam bem, meus irmãos, podemos dizer que sobre a ótica desse texto havia duas principais culturas em perspectiva. Por um lado, a cultura dos judeus, porque Paulo era judeu, ele pregava a partir da liberdade do acesso que ele tinha aos púlpitos das sinagogas, nas cidades em que ele visitava, em que ele entrava, por ser ele o mestre judaico, criado aos pés de Gamaliel, um dos principais mestres judeus de toda a história. E a outra cultura que está em perspectiva é a cultura grega,
que em determinado momento Paulo vai chamar de os gentios, mas é evidente que ele está aqui em foco a cultura grega, a cultura que depois o próprio Império Romano vai abraçar, apenas mudando o nome dos seus deuses, das suas divindades, mas vai abraçar a arquitetura, vai abraçar a religião, vai abraçar a filosofia do que depois vai se chamar cultura greco-romana. Né? Uma filosofia que vem de muitos séculos antes de Cristo, né? Xenófonte, Sócrates, Platão, Aristóteles, muitos anos antes de Cristo. E para nenhuma dessas duas culturas, Cristo faz qualquer sentido. O que ele chama de loucura é o oposto de bom senso, é o oposto de sabedoria, é o oposto do que faz sentido, do que pode ser racionalmente aceito. É algo, meu irmão, minha irmã, que você certamente já sentiu quando abriu a boca para falar do Evangelho para pessoas fora da bolha evangélica. Quando você foi falar no seu trabalho, quando você foi falar de Cristo na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, até mesmo no círculo familiar, uma cara de: esse cara é um ET, esse cara só pode ser um zumbi, ele só pode ser de outro planeta. Como é que ele pode falar de coisas tão antiquadas? Como é que ele pode falar de coisas tão ilógicas, tão fantasiosas? O que normalmente as igrejas adotam para fugir a esse estigma? Bom, vamos parar de falar de pecado. Vamos parar de falar de perdição. Vamos parar de falar do sacrifício vicário de Cristo. Cristo morrendo numa cruz, ou seja, um herói fraco, um herói moribundo. E pior, alguém que precisa ser justo no meu lugar, está me chamando de quê? De inútil? Não, vamos dizer diferente. Jesus é o meu mestre. Eu não preciso dizer que Ele é meu Salvador, vou dizer que Ele é o meu mestre. Eu não preciso dizer que Ele morreu, eu vou dizer o seguinte: a mensagem dEle é uma mensagem de paz, é uma mensagem de amor para todos os povos, é uma mensagem inclusiva, é a mensagem do amar ao próximo como a si mesmo. Jesus revela o amor de Cristo. Eu não quero saber de Bíblia, eu quero saber de Jesus. Bíblia é antiquada, Jesus é amor. Eu não quero saber de uma denominação, eu quero saber de Jesus. Porque denominações são exclusivas, elas têm hall de membros, alguns eles deixam entrar, outros não entram porque precisa primeiro se arrepender, aquelas coisas antigas do passado. Vamos falar apenas de amor, apenas de paz, apenas de salve o meio ambiente, apenas de viva as novas tendências sexuais. São quantos gêneros atualmente? Já passou de 100, já tem um tempo, né? Vamos saudar os novos tempos, porque Deus é atual. A sua religião que está cafona e obsoleta, mas se você chega lá com a sua fé reformada, você é um louco falando besteiras, coisas que ninguém quer ouvir. O apóstolo Paulo teve exatamente o mesmo sentimento que você, quando ele esteve em Atenas. Atos 17 mostra que ele chegou e começou bem, né? Falando de filosofia, falando dos epicureus, falando dos estoicos, que eram sábios
gregos, e ele estava em Atenas, a capital da Grécia. O apóstolo Paulo começou bem, quando ele falou daquela religião politeísta deles, dizendo, mas tem um Deus aqui desconhecido. Eu vi um altar aqui, é um Deus desconhecido, quero falar desse Deus para vocês, Ele que criou todas as coisas. E estava indo bem, até que ele disse que esse Deus então revelou o seu Filho, Jesus, que teve de morrer e uma vez morto ressuscitou dentre os mortos. Então na mesma hora os judeus, está falando asneira, outra hora a gente ouve, vai, sai para lá. A gente não quer mais ouvir essas besteiras não. A gente queria ouvir filosofia, a gente queria ouvir sobre religiões inclusivas, um monte de deuses, cada um tem o Deus que mais gosta. Eu sou de Afrodite, ele é de Zeus, o outro ali gosta mais de Mercúrio, e está tudo certo, nós somos todos um só. E agora vem com esse papo furado de ter que crer em um Deus que se tornou homem, morreu e ressuscitou. Ai, que papo mais enjoativo. Não dá nem para escrever uma novela com isso, estou fora. Paulo sentiu isso na pele. E você deve pensar, bom, mas ele foi bem recebido entre os judeus. Também não. É o que diz mais abaixo, no versículo 22. Os gregos pedem sabedoria. A cruz de Cristo para eles parecia necessidade, parecia insensatez, parecia absurdo. Mas os judeus, os judeus pedem sinais. Bom, Jesus fez sinais, né? Não é bem assim. O judeu, diferente do grego, ele não estava muito preocupado com a especulação, com aquela questão de silogismos, né? Retórica, dialética, essas coisas. Não, eles não estavam muito apegados a isso. Eles queriam saber assim, eles eram mais práticos. Ok, se Deus der um sinal, isso é verdade. Se Deus der um sinal, isso é verdade. Vejam como Mateus, né, que é o evangelista que escreve para os judeus, ele faz questão de a cada verdade sobre o nascimento de Jesus, mostrar qual sinal que comprova aquilo. Porque o judeu era pragmático, ele queria um sinal. E eles pediram a Jesus por sinais, não pediram? Nos dê um sinal. E qual foi o sinal que Jesus deu para eles? Jesus disse, eu não vos darei nenhum sinal a não ser o de Jonas. E o sinal de Jonas é o seguinte: da mesma forma como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também o Filho do Homem estará por 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e depois ressuscitará. Mas essa ideia de um Messias, que não veio montado num alazão, que não veio armado, rodeado por um grande exército, que não nasceu num palácio dourado, que não veio com poder deste mundo para destronar o Império Romano, a ideia de um Messias que não tinha o poder político, mas ao contrário, um Messias que foi capturado, que foi processado injustamente, que foi morto na cruz, a mais hedionda e vergonhosa de todas as mortes, e que ao 3º dia ressuscitou, será? Eles perguntavam. Não, isso para nós é uma vergonha. Nós não queremos esse tipo de Messias. Não é assim que funciona. Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. O que vocês estão esperando, meus irmãos, quando vocês vêm à igreja para ouvir uma pregação? O que vocês estão esperando quando vocês abrem a Bíblia para estudá-la na sua casa? E o que vocês acham que o mundo lá fora está precisando ouvir?
nós temos pregado palavras vazias, um amor subjetivo, que não é concreto, uma paz que não sai do papel e não explica os dilemas da nossa sociedade, uma integração dos povos que não explicam os interesses econômicos nem as bombas que são soltas todos os dias, uma união das religiões que só funciona quando o cristianismo está fora, porque o cristianismo ainda é a religião mais perseguida do mundo e sempre será. Então, qual é a verdade, afinal de contas? Paulo nos diz, está escrito, está lá em Isaías 29, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vocês dizem Senhor, Senhor e querem me agradar, mas vocês me cultuam em vão, apenas com palavras e com rituais que vocês aprenderam maquinalmente dos homens. Mas eu digo para vocês, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Não há ninguém sábio na presença de Deus, não há ninguém inquiridor o suficiente. Sábio, talvez ele esteja falando do grego. Escriba, talvez esteja falando do judeu. Inquiridor resume os dois numa só categoria. Aqueles que querem provas, aqueles que querem ciência humana, aqueles que querem algo que agrade o seu coração, algo que faça sentido para o orgulho humano. E aliás, o orgulho deixou de ser um pecado, né? O orgulho agora é um distintivo das minorias que usam essa palavra com o devido orgulho. Mas onde está? Deus destruiu a sabedoria do mundo quando Ele envia justamente a este mundo para a salvação. Não um campeão militar ou um campeão político. Ele manda o seu filho que, despido da sua glória, se humilha ao ponto de se tornar um de nós. O Cristo deixou a glória eterna. Ele abdicou da sua eternidade por um breve momento e assumiu a vergonha, a humilhação, a limitação, o sofrimento de ser uma pessoa humana, perfeita, embora sem pecado. Ao suportar a natureza humana, Ele se identificou comigo e com você. Os deuses gregos também se identificavam com o povo, mas de uma forma diferente. Eles eram desinteressados na humanidade. Isso é mitologia, tá, gente? Eles não existem de verdade, vocês sabem disso, né? Os fãs de Percy Jackson sabem disso, né? Eles estavam lá apenas mandando raios sobre os homens e querendo queimá-los vivos, fulminá-los como uma espécie inferior. Porém, eles eram representações do ser humano, porque eram pecadores, porque eram deuses invejosos, deuses que faziam guerra, deuses adúlteros, deuses efeminados, deuses ladrões, deuses mentirosos. De uma certa forma, a mitologia sempre encontra respaldo na humanidade, se identifica com ela. Mas o Deus vivo e verdadeiro, o único, se revela a nós na pessoa de Cristo e se identifica conosco, não no nosso pecado. Aliás, isso é justamente a única coisa na qual Ele não se identifica conosco. Ele se identifica conosco na nossa humanidade, naquilo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
na nossa, por assim dizer, hombridade, na nossa essência, na nossa substância. Ele se tornou a substância humana, real, tangível, algo que para os gregos era inconcebível, porque o corpo era uma prisão da alma. Então os gregos não podiam aceitar que Deus se tornasse um homem. Da mesma forma que os judeus não podiam aceitar, porque eles queriam um sinal, e o sinal que eles esperavam era um rei vitorioso, e não um rei humilhado na figura de um ser humano. Mas ele fez isso sem pecado, para se identificar com a nossa natureza, soerguê-la, isto é, exaltar a nossa natureza diante de Deus, para que a nossa natureza se tornasse digna de ser aceita por Deus. Porque ao se tornar um de nós, ele assume também agora a morte. E o que é a morte? A morte é a penalidade, é o preço a se pagar pelos nossos pecados. E ele assume sobre si aquele que não conheceu o pecado. Foi feito por Deus pecado em nosso lugar, para que Deus fizesse justiça nele, a justiça que agora seria imputada a nós. Nele fomos feitos justiça de Deus. Isto é, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crê que Jesus Cristo morreu na cruz para o perdão dos seus pecados, tem agora a culpa dos seus pecados transferida e depositada na conta de Cristo. Cristo leva sobre si a minha culpa porque eu criei. Cristo leva sobre si a sua culpa porque você creu que Ele é o seu suficiente Salvador. E Ele leva a culpa de nós todos para a cruz. Paulo aos Colossenses disse que Ele encravou a cédula, né, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças que nós descumpríamos, que nós não éramos capazes de cumprir. Ele pegou essa cédula, essa nota promissória e a encravou lá na cruz, como se a cruz fosse um imenso mural de cartório, como se ela expusesse para toda a humanidade que o pecado do Jackson já está pago, que o pecado da Samara já está pago, que o pecado do Edinho, do Denis, da Erotides, do Del, da Francinete, de todos já está pago, porque creram que Ele é o seu Salvador. Mas para o judeu isso não fazia sentido. Eu quero um cavaleiro branco, eu quero um herói militar, eu quero um poder político para demonstrar. Mas o poder que Jesus Cristo mostrou foi espiritual e foi muito maior. Um poder sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre o maior de todos os inimigos, que é a morte, porque Ele derrotou a morte, Ele ressuscitou. E assim, Paulo diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Você podia estar pensando assim, mas pastor, não seria melhor se a gente mudasse a linguagem, fosse um pouquinho mais inclusivo? Não seria melhor se a gente colocasse aqui algumas técnicas aqui de palco, né? De iluminação, paredes pintadas de uma determinada cor, alguns efeitos visuais, alguns efeitos sonoros? Isso não seria um pouco mais atrativo? Se a gente de repente fizesse shows ao invés de cultos, e aí no meio da palavra, da música, a gente põe uma palavrinha ali e tal, vai atrair as pessoas. Ou se ao invés disso a gente saísse da igreja, né, e abortasse a pregação, e vamos simplesmente fazer o bem, né? E se precisar, né, use palavras, como supostamente teria dito São Francisco de Assis, né? Eu não sei se ele é São, mas é Francisco. E aí, vamos dizer assim, que as pessoas vão então
entender o amor, né, pelas suas ações. Mas a Bíblia diz: use palavras e obras. Por que abandonar a palavra? O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Não foi com aquilo que o mundo valoriza. Não foi através de sinais que as pessoas estão doidas atrás deles, estão acreditando em charlatães por causa de sinais, muitos deles falsos, inclusive. Outros verdadeiros, mas até o demônio pode fazer sinais, não é verdade? Sinal não é prova de veracidade. O sinal só é uma prova de que há algo espiritual ali, mas algo espiritual pode significar demoníaco. Mas as pessoas acreditam se tiver algum sinal, alguma manifestação sobrenatural, algum êxtase no culto ou coisa parecida. Outros vão buscar a sabedoria. Tem que estar ali na filosofia, tem que estar ali na ponta do lápis, tem que ter vários livros escrevendo, várias coisas. Mas Deus desprezou a sabedoria do homem. Aprove a Deus salvar os que creem. Você sabe como? Sabe aquele cara na Praça da Sé, que você já riu da cara dele, que estava em cima de um banquinho pregando? Talvez você tenha falado: não vai dar certo isso que ele está fazendo. E aí você fala, e aí você pensando que ele é uma pessoa ridícula, uma pessoa extravagante, você resolve não pregar de jeito nenhum. Pois é, mas guardadas as devidas proporções, foi exatamente isso que Deus fez. Ele preferiu o banquinho no meio da praça. Ele preferiu uma mensagem escandalizante, uma mensagem sem sentido à sabedoria humana, uma mensagem descontextualizada, uma mensagem que as pessoas do mundo de hoje não estão dispostas a ouvirem, porque não cai bem aos ouvidos. Foi isso que Deus escolheu. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A loucura. Os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Meu irmão, se você está aqui porque você pretende fazer parte de um movimento da moda, é melhor você ir embora agora, porque a pregação da palavra nunca vai ser moda. Se você está aqui porque você quer fazer parte de uma igreja relevante, isso é apenas um nome para dizer uma igreja aceita pelo mundo, você entrou na igreja errada. Porque a igreja que abre a Bíblia no púlpito, ela nunca vai ser aceita pelo mundo, ela vai ser perseguida e criticada. Se você está querendo ser admirado, porque você conhece Gênesis, Apocalipse, deixe de lado esse orgulho. Ninguém nunca vai te admirar por conhecer a verdade da Escritura. Quanto mais você conhecer, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você crer, quanto mais você compreender a obra de Deus em Cristo para nos redimir da escravidão do pecado e para nos remir de todo o pecado, você será mais e mais diferente daquilo que o mundo prega para a sua suposta salvação. O mundo tem fórmula para tudo. O mundo vai te dizer nas novelas, nos filmes, nos telejornais, vai dizer o que você precisa fazer para salvar o planeta, para salvar as mulheres, para salvar os gays, para salvar as crianças abandonadas, para salvar os excluídos disso ou daquilo. Vai ter fórmula para tudo. Muitos salvadores, muitas fórmulas, muitas salvações. Mas o evangelho que não
está virando as costas para o mundo, não está deixando de estender a mão para o pobre necessitado, não está deixando de apresentar uma solução para aqueles que sofrem pelas mais variadas causas, no entanto, não está também deixando de falar a verdade. E a verdade é: você está morto nos seus pecados, você vai para o inferno se você não se arrepender. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para se fazer um de nós e levar sobre si a nossa culpa na cruz do Calvário, de maneira que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Para aquele que foi chamado, o sentido é diferente? É loucura? É escândalo? É falta de sabedoria? Não. Versículo 24: para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para você que crê, o Evangelho não é loucura. Ele é a expressão do mais puro e perfeito e imenso poder que se tem conhecimento. Que poder é este? O poder de tirar das chamas do inferno um pecador como eu e colocá-lo no reino do Filho do seu amor. O poder de salvar a humanidade dos seus pecados, sendo que ela já estava condenada, sendo que a transgressão já tinha sido cometida, sendo que já a rebeldia contra Deus já estava instalada desde o Éden, sendo que, mesmo conhecendo a Deus, nós não quisemos dar a Ele graças, fechamos os nossos ouvidos, nos curvamos sobre nós mesmos e preferimos a glória do homem e a glória da criatura em lugar de honrar e servir ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não existe poder no mundo suficiente para reverter as consequências dessa decisão de que cada um de nós confirmou. Ah, foi Adão, mas eu confirmei. Foi Adão que pecou, o pecado original foi, mas todos os dias, por palavras, obras e pensamentos, eu confirmo tudo aquilo que Adão fez. Então não venha dizer para mim que o pecado original não serve para você, porque você está confirmando cada vez que você transgride ou não está em conformidade com a lei de Deus, e você faz isso todos os dias. Mas Deus prova o seu amor incomparável por nós, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio ao nosso encontro, quando já não havia esperança, quando não havia o que fazer. Você poderia dar toda a riqueza do mundo em troca da sua alma, mas não seria suficiente para pagar um só pecado, porque todo pecado é um pecado contra Deus, e todo pecado contra Deus tem peso eterno, tem o mesmo peso da sua autoridade. Sendo assim, Cristo fez o impossível. Ele, com a sua dignidade divina, assumiu a nossa culpa, e a assumiu como um homem, Deus feito homem. Se não fosse Deus, ele não teria dignidade. Se não fosse homem, ele não teria representatividade. Ele, sendo Deus e homem, representou o homem, mas ao mesmo tempo teve dignidade o suficiente para apresentar diante de Deus, inculpável, e receber sobre si o pecado que era sobre nós, que era nosso. Uma troca justa. Ele pagou os nossos pecados, porque ele não tinha nenhum. Mas sendo Deus, ele pôde suportar o pecado de nós todos, isto é, de todos aqueles que nele creem. E recebeu a penalidade cabível aos pecadores. Alguns dizem, mas ele não foi para o inferno. Não, mas ele experimentou o inferno. O que é o inferno? O inferno é a completa ausência de Deus. Ou melhor, é a completa
ausência da graça de Deus. É quando Deus só está presente para manifestar ira, juízo. Nenhum ser humano vivo jamais experimentou a angústia do inferno. Até os piores criminosos recebem todos os dias vislumbres da graça de Deus. No Brasil nem se fala, porque até visita íntima recebe. Mas até o pior dos criminosos tem alguém que os ama, talvez a mãe, talvez o pai, talvez uma mulher. Até o pior dos criminosos, mesmo que ninguém os ame, tem o sol que nasce todos os dias sobre ele, tem a chuva que cai no seu quintal, da mesma forma que cai na casa do justo. Homem nenhum jamais experimentou a angústia do inferno. Mas Jesus, quando subiu na cruz, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele sofreu o peso da ira de Deus. E, moído por este peso insuportável, ele expirou, dizendo: está consumado. A minha alma eu entrego em tuas mãos. Os irmãos, o que Cristo fez na cruz não foi obra do acaso, não foi algo inesperado. Ele planejou na eternidade fazer isso. Ele assumiu esse mandato do Pai. Ele fez isso voluntariamente e planejadamente. Como tantas vezes ele disse aos seus discípulos, ele fez isso por mim e por você. De maneira que o poder mais possante que há em todo o universo foi ali derramado para a nossa salvação. O poder de Deus para a salvação foi o nosso perdão. E a sabedoria de Deus foi levar o seu próprio Filho à cruz, ao invés de cobrar pessoalmente de cada um de nós. Você poderia ter algum tipo de sabedoria para mostrar a Deus? A sua sabedoria é como trapo de imundície. A sua sabedoria é como algo escrito num papel de pão. A sua sabedoria é como uma criança muito mal educada, por sinal, tentando explicar algo que ela não prestou atenção na escola e quer dizer alguma coisa para você. A sua sabedoria não é nada para Deus. O seu poder não é nada para Deus. Você não tem nada para oferecer a Ele. Você não tem nada a dar a Ele que Ele já não possua e de forma perfeita, porque você também não tem nada perfeito para oferecer a Deus. Quem você pensa que é? Você é apenas um condenado, até que Jesus Cristo te estende a mão e diz: vinde benditos de meu Pai. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Desta forma, meus irmãos, para os que se perdem, o Evangelho é loucura, é escândalo, é falta de sabedoria, é falta de sinais. Para aquele que crê, para aqueles que foram chamados, a palavra que pega Cristo crucificado, não que Cristo ainda esteja crucificado, não que Cristo deva ser sacrificado de novo, mas cujos efeitos da sua morte perduram, cujos efeitos são atuais e podem ser hoje ainda abraçados por todo aquele que nele crê. O tempo é oportuno, a oportunidade está franqueada, está aberta. Você que está mergulhado em delitos e pecados, creia hoje que Jesus é o seu suficiente Salvador e Senhor, porque é isto que a palavra de Deus prega. É isto que pregamos: Cristo crucificado, o Cristo que morreu pelos nossos pecados, que pagou com efeito o pecado de todo aquele que nele crê, mas que ressuscitou ao terceiro dia, para garantir, para aplicar, para reafirmar em glória o seu imenso poder, e Ele há de reinar por todos os séculos e séculos. Para o cristão, portanto, para o que é chamado a cruz, a palavra da cruz é sabedoria de Deus e poder de Deus. Meu irmão, você pode sair daqui hoje mais convicto da palavra da cruz,
Você pode sair daqui hoje mais disposto a proclamá-la. Você pode sair daqui hoje, nesta manhã, mais disposto a se debruçar sobre ela e crer nela de todo o coração. Você consegue sair daqui hoje menos encantado, menos apaixonado pelas mentiras que os filmes, as novelas, as séries, os telejornais e a cultura como um todo tem dito para você desde criancinha? Mentiras pagãs? Você está hoje se sentindo capaz de abandonar de uma vez por todas aquilo que o mundo ama para abraçar aquilo que Deus ama? Será que você pode abrir mão do seu orgulho hoje? Será que você pode abrir hoje mão da sua própria glória, da sua necessidade de se preencher com sabedoria humana, para simplesmente dizer somente a Deus a glória? Somente Cristo é Salvador? Somente pela fé eu tenho a salvação em Jesus Cristo? Você pode dizer isso? A consequência está no versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A partir de hoje, eu me considero um louco, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A partir de hoje eu me considero um fraco. Eu abro mão de todos os métodos, de todas as artimanhas, as estratégias. Eu sou um fraco que só sabe dizer uma coisa: Jesus Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados, e eu creio nele de todo o meu coração. Você também crê? Que isso esteja presente na tua boca, meu irmão. Não tenha vergonha do Evangelho. Não ande mais de mãos dadas com o mundo. Abandone as mentiras que você ouve todos os dias. Abrace a cruz, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: o nome de Jesus. A Ele toda a glória. Amém.